Ô Gustavo, e essa história que o Mário iniciou sobre essa sua viagem aos Estados Unidos, como é que se deu isso, bicho? Assim, um santanense que saiu assim, foi pra lá e passou um tempão, né? Foi depois da faculdade? Foi antes? Foi Como durante foi? o curso? Foi depois já. Foi depois. Na verdade, para puxar da raiz, em 2011, eu recebi aqui alguns primos, né? Recebi minha tia, recebi o esposo dela e meu primo. Eu tava começando no inglês ainda, tava arranhando. Tava me descobrindo meu gosto pelo inglês ali já. E aí, com essa experiência, eu queria muito poder visitá-los. Isso em 2011. Em 2014, foi meu último ano de faculdade, foi que minha mãe me deu esse estímulo para poder visitá-los. Gustavo, quando você terminar, você vai. Só que eu estava tão focado no TCC, por exemplo, que eu não estava pensando nisso ainda. Não era uma pretensão, assim. Eu tinha uma vontade, mas não era uma meta, assim. Não era prioridade. Ainda. Não era prioridade na época, era. E aí eu fui deixando as coisas acontecerem. Em 2014, minha mãe continuou a me estimular e tirei o passaporte na época. Isso foi em outubro de 2014. Tirei o passaporte. E aí no ano seguinte, já em 2015, em março, eu tirei o visto. Mas aí teve todo um processo antes. Primeiro eu queria ir pro Canadá, na verdade, assim, né? E não pretendia morar com minha família, pretendia só ver, visitar. Pra não incomodar também, né? Tem aquela coisa, eu não gosto muito de incomodar, assim, tenho isso comigo. E aí eu tive essa ideia de poder morar no Canadá, pesquisei valores, escola e tudo mais, né? Já tinha conseguido uma grana do estágio também para poder viajar, mas aí eu queria muito ficar pelo menos 6 meses fora, pelo menos eu não queria menos do que isso, porque eu acho que para você aprender bem, tem que ficar imerso no idioma, você tem que ficar mais tempo, né? Quanto mais, melhor. E o ideal é que você não tenha contato com o brasileiro, não, né? Tenha contato, que aí ele tá o pulo do gato, né, assim, da história. E aí, quando eu fui pra lá, antes de eu ir, minha mãe conversou com minha prima, né? Falou que eu tinha pretensão de ir pro Canadá. E aí, não sei como foi isso. Ela, tia, manda ele pra cá, pra minha casa. Aqui não tem uma escola assim, aqui não tem essas escolas que as empresas encaminham você pra estudar lá, mas aqui o ensino é muito bom, de qualquer forma. Então manda ele pra vir pra cá. Qual era a cidade, o estado? Era nas proximidades de Albany, Sim. em Nova York, que é a capital do estado de Nova York, Albany, né? Mas o lugar onde eu morei foi o Wynotskill, que era um lugar próximo a... Lá era tudo muito próximo. Quantos habitantes? Em torno, não sei, cara, em torno de uns 20 mil. Esse lugar específico. Porque é tudo próximo ali, dependendo do próximo. condado, faz parte também do condado ali, aquela coisa toda, né? Então foi desse jeito, assim, ela me fez esse convite e eu fiquei meio sem saber o que fazer. E aí então eu vou. Decidi ir. Sim, decidi mergulhar no desafio, né? Deixa eu só lhe interromper pra perguntar o seguinte, porque eu conheci seu pai. A gente joga bola junto, inclusive, né? Eu já conheço há muitos anos, ela é amigo do meu pai desde criança. Então, o que foi que ele disse quando você disse, eu vou viajar? Porque conhecendo o Marco Davi do jeito que eu conheço, ele é meio... ele é mais raiz, assim, né? Mais raiz. Ele deu o maior apoio, assim, na época, né? Mas ele não tem vontade nenhuma de sair, por exemplo. Você sabe que ele não sai, assim. Mas eu tive o maior apoio, assim, em casa, pra poder ir, né? E aí essa porta se abriu pra mim. Se eu fosse para o Canadá, eu ia ficar... Acho que não ia conseguir ficar nem metade do tempo. O dinheiro não ia dar. Porque você ia ficar em casa de família. Ou talvez até na universidade. Então não tinha como ficar o tempo que eu queria ficar. E aí ela me ofereceu essa oportunidade de morar um tempo com ela. E aí eu fui. Isso, teria o visto em março. E em maio já viajei, em 2015. Já tinha terminado faculdade, já tinha terminado todos os projetos. Fui. Mas sem vínculo com a agência de intercâmbio, por exemplo. Foi totalmente dependente. Talvez tenha sido até melhor, né? Porque você tem uma liberdade maior. Porque lá se você for com intercâmbio, você tem que cumprir a agenda dos caras, né? Fazer toda aquela parada lá. Mas quando você é um estado frio, né? É um estado frio. O estado de Nova York, né? E muita gente não sabe, mas Albany como você falou, é a capital, né? Inclusive eu tava conversando esse dia no trabalho, o pessoal perguntou, não, porque Nova York é a capital do estado. Não, é Albany. Aí ele fez, não, se você procurar, é comum, por exemplo, Texas, todo mundo só lembra de Houston, mas Dallas é que é a capital, isso, então é comum lá, né? Então, quando você decidiu sair de Maceió, dizer, agora eu vou... Se não me engano, desculpa, acho que é Austin, se eu não me engano. De quê? Texas, eu acho que é Austin, se eu não me engano, a capital. Austin. Se eu não me engano. Austin, né?
Eu acho que sim. Também tem, provavelmente seja, não sei se estou errado, mas acho que... Aí, quando você disse, vou sair de Maceió, por quantas horas de voo tu enfrentasse? Acho que foram umas 12 horas de voo. Maria. Porque ainda teve que ir pra São Paulo, né? São Paulo, Nova York. Acho que foram 12 horas de voo. Desceu em Nova York mesmo. Desceu em Nova York mesmo. E aí, quando tu chegou lá? Já deu pra ver aqui. Matuto em Nova York, né? Mas você já falava um pouco de inglês, né? Já tem uma noção boa, Durante a graduação eu estudei 4 anos na reitoria, que me ajudou bastante, assim. O método deles é muito bom. Eu fiz um período lá. Você fez um período lá? Não é bom? É bom, é bom. Aí depois eu fui trabalhar na escola CNA, escola de inglês, e acabei cursando lá 3 anos ainda. Aí foi uma experiência boa também. Sim, ajuda bastante. Deu uma facilidade. E quanto tempo foi que você passou lá? Exatamente 6 meses. Demorei lá 6 meses. Exatamente 6 meses. E qual era a sua rotina lá? Olha, quando eu cheguei lá eu não consegui escola ainda. Não tinha nada certo assim em termos de estudo. Então eu ficava muito de casa para a biblioteca. Minha prima me incentivava muito assim a leitura, né? Porque eu tinha muito contato com ela, mas ao mesmo tempo não tinha muito contato com outras pessoas. Então eu ficava muito assim, aproveitava os momentos para ir para a reunião de escola dos meninos. Porque hoje eles são adolescentes, né? Mas na época a mais velha tinha 10 para 11, a do meio tinha uns 9 e tinha um de 6 anos, que hoje já tem 12 anos. Então eu aproveitava esse tempo para ir para a biblioteca. Passava o dia lá, depois voltava, ia para a reunião de escola com ela para poder entender, porque é muito isso, você entender também a língua, né? Como criança aprende a falar ouvindo. Então minha rotina era muito assim, desse jeito, ia para a igreja com ela, ia qualquer coisa que envolvesse muitas pessoas para ouvir, eu aproveitava essa oportunidade lá. É porque aqui é outra coisa, você entra numa sala de aula, por mais que você converse com todo mundo ali, mas a única experiência que eu tive com pessoas de fora foi numa visita que uma galera da Universidade de Baylor, lá do Texas, né? Waco, acho que é o nome da cidade, vieram, e aí você começa a assimilar o sotaque, o jeito dos caras de falar, e há uma diferença entre regiões do Texas mesmo, então você acha aquilo tudo muito novo e estranho. Eu creio que quando você vai para um local desse, tá todo mundo falando, você é obrigado a entender e a discernir, porque você pega a construção do início da frase, do final você monta o seu contexto, né? Ali você vai conseguindo entender alguma coisa, né? Você vai pegando ali as partes e juntar toda uma ideia, né? E entender. Mas o sotaque texano é muito diferente dos demais, assim, acho que é o que mais se diferencia dos outros, né? Porque mais rápido, assim. Eu assemelho, sabe, com o Nordeste, porque a gente fala rápido, a gente tem gírias, né? Muito, lá assim. Eles também têm. Tive contato com outras pessoas também de outros estados lá, mas a galera do Texas, pra mim, foi mais difícil de compreender do que os outros.